Eu cortei o fio do dinheiro que pagava a tua faculdade de Direito no exato momento em que a porta da casa dos teus pais se fechou na minha cara, com o cheiro de bacalhau assado ainda pairando no ar como uma provocação. O teu pai, o ilustre advogado que se pavoneia nos tribunais de Lisboa como se fosse o próprio Salazar renascido, riu-se e disse que um canalizador não tem lugar à mesa de Natal, e eu, ali, com as mãos sujas de graxa e o coração a ferver como um cano entupido, jurei que ele ia aprender o que significa ser sufocado pelo próprio ego. Agora, enquanto tu, minha sobrinha ingrata, choramingas no telemóvel sobre as propinas atrasadas e o sonho de ser juiz evaporando como um nevoeiro do Tejo, eu sorrio no escuro do meu apartamento em Chelas, porque a vingança, minha querida, não é um golpe rápido, é um vazamento lento que destrói fundações inteiras. O Natal em Portugal sempre foi para mim uma mistura agridoce de luzes piscantes e memórias amargas, como o vinho do Porto que aquece a garganta mas deixa um travo de azedo no fim. Cresci em Alfama, onde as ruas estreitas ecoam com fados que falam de saudades e traições, e eu, desde miúdo, sonhava com algo mais do que consertar as entranhas sujas das casas alheias. Meu nome é João, e aos 45 anos, ainda sinto o peso da chave de fenda no bolso como uma âncora que me impede de navegar para águas mais calmas. Casei-me com a Ana há 20 anos, uma mulher de olhos verdes como as colinas de Sintra, que me prometeu um futuro onde o cheiro de canos partidos seria substituído pelo aroma de livros e jantares elegantes. Mas o destino, esse filho da puta imprevisível, tinha outros planos. Tudo começou a desabar no outono de 2024, quando o pai da Ana, o Dr. Manuel Ferreira, o homem que se gabava de ter defendido oligarcas nos escândalos da Operação Marquês, decidiu que eu era uma mancha na sua linhagem imaculada. Ele era o tipo de homem que usava gravatas de seda importada da Itália e fumava charutos cubanos enquanto discursava sobre a dignidade da profissão liberal. Eu era o genro canalizador, o rapaz que chegava à casa com as unhas pretas de óleo e histórias de vizinhos que mijavam no lava-loiça porque não sabiam usar o sifão direito. A Ana, coitada, tentava mediar, mas o pai dela via-me como um erro de casting na sua novela familiar perfeita. A nossa Inês, a filha de 22 anos, era o orgulho deles. Desde pequena, enfiavam-lhe na cabeça que ela seria advogada, juíza, talvez até ministra da Justiça, algo que brilhasse nos salões do Chiado, longe do fedor das ruas populares. Eu pagava tudo, as aulas particulares em Belém, os livros de direito constitucional que custavam mais do que o meu ordenado mensal na empresa de canalizações do Bairro Alto, e agora, a propina da Universidade Nova de Lisboa, onde ela se pavoneava com os colegas de famílias abonadas. É o teu investimento no futuro dela, João, dizia a Ana, com aqueles olhos suplicantes que me derretiam como manteiga ao sol. E eu pagava, claro. Porque no fundo, eu amava aquela miúda mais do que amava o meu próprio orgulho. Mas o Natal de 2024 foi o gatilho. A família reunia-se na casa dos Ferreira em Cascais, uma vila branca com vista para o Atlântico, onde o mar batia nas rochas como um lembrete constante da fúria contida. Eu cheguei cedo, com uma garrafa de moscatel de Setúbal na mão e o fato domingueiro que pinicava como se fosse feito de arame farpado. A mesa estava posta com porcelana de Vista Alegre, o peru recheado com castanhas e o vinho espumante a borbulhar nas taças de cristal. A Inês veio direita a mim, com o seu casaco de lã da Zara e o cabelo apanhado num rabo de cavalo que a fazia parecer ainda mais a mãe jovem. Tio João, conta-me aquela história do cano que explodiu no Rossio, pediu ela, rindo, e por um momento, senti-me parte daquilo tudo. Então, o Dr. Ferreira entrou na sala, com a sua barriga proeminente a forçar os botões da camisa e o copo de Porto na mão. Olhou para mim como se eu fosse um intruso, um rato que se infiltrara na cozinha. João, meu caro, ainda andas a enfiar as mãos na merda dos outros, disse ele, autossuficiente para que a tia Lúcia, a beata devota de Fátima, engasgasse com o azeite. A sala congelou. A Ana corou, a Inês baixou os olhos, e eu. Eu ri. Ri como se fosse uma piada entre amigos, mas por dentro, algo se partiu, um cano principal, daqueles que sustentam toda a estrutura. Sim, doutor, ainda ando. E tu, ainda defendes ladrões de colarinho branco, respondi, num tom baixo, mas afiado como uma lima de metal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo estalar da lareira. Ele inchou as bochechas, como um peixe a debater-se na rede, e atirou, esta é uma mesa de família respeitável, João. Não há lugar para profissões manuais à noite de consoada. Vai para casa, conserta os teus canos e deixa-nos em paz. A Ana tentou intervir, mas ele ergueu a mão como um juiz a bater o martelo. Ele não é família,
Ana. É o teu erro de juventude. Fui expulso dali como um cão vadio, com a porta a bater atrás de mim e o frio de dezembro a morder-me os ossos. Dirigi-me ao carro, as mãos a tremer no volante, e enquanto o motor rugia pela marginal, jurei pelo sangue de Cristo na manjedoura que eles iam pagar. Não com socos ou gritos, isso era para os parvos. Mas com algo mais profundo, mais psicológico, o corte lento daquilo que eles mais valorizavam. Naquela noite, sozinho no meu apartamento em Chelas, com o aquecedor a chiar como um lamento, peguei no telefone e transferi o último pagamento das propinas da Inês. Era o dinheiro que eu poupava há meses, suor de noites em que desentupia esgotos em prédios degradados do Martim Muniz. Mas em vez de enviar para a universidade, depositei numa conta secreta em meu nome. Um gesto simples, num clique, mas que ecoaria como um terremoto. A Inês acordaria no dia de Natal com uma mensagem da secretaria: pagamento em atraso. Matrícula suspensa. E o Dr. Ferreira, o grande provedor, teria de engolir o orgulho e admitir que o Guenro, das canalizações, controlava as finanças que ele fingia ignorar. Os dias seguintes foram um vórtice de chamadas furiosas. A Ana ligou a chorar, implorando que eu reconsiderasse, pelo bem da Inês. Ela é a nossa menina, João. O pai só disse aquilo no calor do momento. Mas eu ouvia o eco das palavras dele na minha cabeça, e respondia com uma calma gélida: diz ao teu pai que canalizadores sabem como cortar o fluxo. E este, minha querida, está cortado. A Inês mandou mensagens histéricas: tio, por favor. Eu não fiz nada. A faculdade é tudo para mim. Eu lia-as no escuro, o coração a apertar como um torniquete, porque no fundo, eu sabia que ela era inocente. Mas a inocência não lava a humilhação. Ela crescera mimada pelos avós, repetindo os preconceitos deles sem questionar: tio, quando fores grande, arranja um emprego de verdade, não essa coisa de sujar as mãos. Comecei a traçar o plano com a precisão de quem desmonta um sistema de tubagens antigas. Primeiro, reuni documentos, extratos bancários, comprovativos de transferências, até e-mails antigos onde a Ana me pedia o dinheiro em nome da família. Eu era o invisível provedor, o burro de carga que carregava o sonho deles nas costas. Segundo, consultei um advogado, irónico, não. Um colega da Ana, um tipo discreto de Oeiras que me cobrou metade do preço por simpatia com os trabalhadores. Ele confirmou: o dinheiro era meu, ganho com o meu suor, e eu podia parar de o dar quando quisesse. Mas cuidado, João, avisou ele, a família é como um nó cego, desfaz um fio, e tudo se solta. Enquanto isso, a vida em Lisboa continuava o seu ritmo impiedoso. Eu trabalhava de sol a sol, consertando as veias da cidade, um vazamento no aqueduto das águas livres, um entupimento no metro do Marquês de Pombal. Cada martelada era uma catarse, cada parafuso apertado uma afirmação de que eu não era menos homem por sujar as mãos. Os colegas na oficina, rapazes como eu, o Zé, com tatuagens de dragões nos braços, e o Manel, que sonhava em abrir uma padaria em Albufeira, riam-se das minhas histórias. Esses ricaços de Cascais pensam que somos escravos, mas sem nós, eles mijam no chão. E eu ria com eles, mas por dentro, o rancor crescia como bolor num porão úmido. O primeiro golpe veio na véspera de Ano Novo. A Inês apareceu à minha porta, os olhos inchados de choro, o casaco puído porque gastara o pouco dinheiro em saídas com os amigos da faculdade. Tio, por favor. O avô está furioso. Diz que vais arruinar a minha vida. Sentei-me com ela na cozinha minúscula, servi-lhe um café forte como o de uma tasca do bairro alto, e ouvi. Ela desabafou, as pressões dos pais, o medo de falhar, o noivo, um estagiário de direito com apelido de família nobre, que a troçava por ter um tio canalizador. Eu sei que o avô é um idiota, mas ele é a minha família, disse ela, e algo em mim se abrandou. Por um instante, pensei em ceder, em transferir o dinheiro e fingir que nada acontecera. Mas então, lembrei-me da porta a fechar-se, do riso abafado atrás dela, e endureci. Inês, a família não te protege, ela te usa. O teu avô quer-te como troféu, não como filha. E eu? Eu sou o bobo da corte que paga a conta. Ela saiu dali a soluçar, e eu fiquei com o telemóvel na mão, a bloquear o número dela. O segundo passo do plano, contactar a imprensa local, um jornalista amigo do Zé que cobria histórias de injustiças sociais no Correio da Manhã. Não para difamar, mas para plantar a semente, Guenro humilhado por elite lisboeta,
o canalizador que financia sonhos alheios. A reação foi imediata. No dia seguinte, o Dr. Ferreira ligou, a voz trêmula de raiva contida: João, isso é chantagem. Vou-te processar por abandono de dever familiar. Ri-me no telefone, imaginando no seu gabinete forrado de mogno, com os diplomas na parede a zombarem dele. Processa-me, doutor. Mas lembra-te, nos tribunais, as provas falam mais alto que as gravatas caras. E eu tenho todas as provas. Ele desligou, e eu soube que o jogo mudara. Não era mais sobre dinheiro, era sobre poder, sobre inverter o fluxo e ver quem se afogava primeiro. Os meses de janeiro e fevereiro foram um purgatório lento. A Ana visitava-me às escondidas, trazendo pastéis de nata da pastelaria de Belém como ofrendas de paz. Fazíamos amor no sofá gasto, sussurrando promessas de reconciliação, mas eu via nos olhos dela o medo de perder o pai, a filha, a fachada perfeita. Ele está a mudar, João. Admite que errou. Mas eu sabia a verdade: os homens como o Dr. Ferreira não mudam, eles adaptam-se, como parasitas que mudam de hospedeiro. A Inês, por seu lado, começou a trabalhar como empregada de mesa num café do Chiado, servindo lattes a turistas enquanto sonhava com togas e martelos de juiz. Cada foto dela nas redes sociais, com o avental sujo e o sorriso forçado, era uma punhalada no meu peito, mas também um bálsamo para o meu ego ferido. A primavera chegou a Lisboa com uma fúria de chuvas torrenciais, transformando as ruas em rios de lama e os meus dias em batalhas contra inundações. Eu mergulhava em sótãos alagados de prédios antigos no Moraria, onde o cheiro de mofo se misturava com o de jasmins em flor das varandas vizinhas. Cada inundação era uma metáfora da minha vida, água represada que, uma vez libertada, arrastava tudo à frente. O plano de vingança evoluíra para algo mais sofisticado, um labirinto de manipulações psicológicas que eu tecia com o cuidado de quem solda uma junta frágil. Não bastava cortar o dinheiro, eu queria que eles questionassem as próprias fundações, que vissem as rachaduras que sempre ignoraram. Primeiro, infiltrei-me na rede social da Inês. Criei um perfil falso, António das Águas, um consultor de finanças para famílias tradicionais, e comecei a segui-la, comentando posts dela com conselhos velados. A verdadeira justiça começa em casa, não nos tribunais. Pergunta ao teu avô sobre os segredos que ele enterra. Ela mordeu a isca, enviando mensagens privadas cheias de desespero. Senhor António, o meu avô é advogado famoso, mas a família está a ruir por causa de uma briga estúpida. O que faço? Respondi com sabedoria fingida, plantando dúvidas. Homens como ele constroem impérios em areia. Verifica os livros de contas da família, miúda. Pode haver surpresas. Enquanto isso, o Dr. Ferreira contra-atacava à sua maneira. Enviou o seu sócio, um tubarão de fato cinzento chamado Rui, para me negociar. Encontrámo-nos num café junto ao cais do Sodré, onde o cheiro de sardinhas grelhadas pairava no ar como uma ameaça. Rui era suave, com um sorriso de crocodilo e uma pasta de couro cheia de papéis. João, o Manuel quer resolver isto como cavalheiros. Oferecemos-te 10.000 euros para reiniciares os pagamentos. E um pedido de desculpas público, se quiseres. Olhei para ele por cima da bica fumegante, sentindo o vapor embaçar os meus óculos. Cavalheiros. Ele expulsou-me de casa como um ladrão. E 10.000? Isso não cobre nem um ano das propinas que eu paguei nos últimos 5. Rui inclinou-se, baixando a voz. Não é só dinheiro, João. É reputação. O Manuel tem clientes influentes, políticos, empresários. Um escândalo familiar pode afundar a carreira dele. Era exatamente isso que eu queria, medo. Diz ao teu chefe que a reputação é como um cano, ignora uma fuga pequena, e a casa toda desaba. Saí dali com o coração a martelar, sabendo que plantara outra semente. Naquela noite, enviei um e-mail anónimo para o jornalista do Correio da Manhã, com anexos, fotos da vila em Cascais, extratos falsificados que sugeriam lavagem de dinheiro através das doações familiares. Nada comprovado, mas o suficiente para picar a curiosidade. O artigo saiu uma semana depois. Advogado de elite em crise familiar, Genro canalizador acusa de abuso emocional. O Dr. Ferreira ligou furioso, a voz rouca como se tivesse engolido vidro. És tu, não és? Esse veneno nos jornais. Neguei com uma calma que me surpreendeu. Eu só conserto o que está partido, doutor. A tua família já estava rachada antes de mim. A Ana, nesse ínterim, desmoronava-se.
Veio ter comigo numa tarde de abril, quando o sol dourava os azulejos das igrejas de Alfama, e encontrou-me no meu balcão de trabalho, rodeado de rolos de tubo de PVC e chaves inglesas. João, por favor, para com isto. A Inês está a namorar um rapaz horrível, só para se vingar do pai. E eu? Eu sinto-me tão sozinha. Abracei-a, sentindo o perfume dela, lavanda de Monsanto, misturar-se com o óleo das minhas mãos. Fizemos amor ali mesmo, no chão poeirente da oficina, um ato desesperado de reconexão. Mas enquanto ela dormia no meu peito, eu planeava o próximo movimento, confrontar a Inês diretamente, forçá-la a escolher lados. Marquei um encontro no Jardim da Estrela, onde as camélias florescem como corações partidos e os pombos bicam migalhas de orgulho ferido. Ela chegou atrasada, com olheiras profundas e um cigarro na mão, um hábito novo, aprendido nas noites de insónias. Tio, o que queres de mim? Arruinar a minha vida não chega. Sentei-me no banco de ferro forjado, olhando para as estátuas que pareciam julgar-nos. Não é vingança contra ti, Inês. É justiça. O teu avô pisou-me como se eu fosse lixo, e tu, com o teu silêncio, ajudaste. Ela atirou o cigarro para o chão, esmagando-o com o salto. Ele é o meu avô. E tu és. És o meu tio que conserta juiz. Nunca me perguntaste o que eu sinto. As palavras doíam como ácido, mas eram verdadeiras. Por um momento, vi a miúda que ela fora, a que me seguia para a praia de Carcavelos, rindo enquanto construíamos castelos de areia que o mar levava. Então diz-me, Inês. O que sentes por um homem que te ensinou a nadar, que pagou os teus sonhos, mas que o teu avô chama de infror? Lágrimas escorreram pelo rosto dela, misturando-se com a maquilhagem. Sinto raiva. Raiva de todos vós, do pai por ser um snob, da mãe por não defender ninguém, e de ti por me fazeres escolher. Abracei-a então, sentindo o tremor do seu corpo como um terremoto subterrâneo. Escolhe-te a ti mesma, miúda. Não a eles. Ela partiu dali com o abraço apertado, e eu soube que ganhara uma aliada improvável. Dias depois, recebi um e-mail dela, verifiquei as contas do avô, como o Sr. António sugeriu. Há coisas estranhas, transferências para offshores. Ajuda-me. O labirinto apertava-se. Com a ajuda da Inês, comecei a desenterrar o passado do Dr. Ferreira, casos arquivados de corrupção nos anos 90, quando ele defendia construtores que violavam o património histórico de Lisboa, uma amante em Coimbra que recebera presentes em dinheiro vivo. Nada ilegal à superfície, mas o suficiente para manchar a reputação imaculada. Enviei dicas anónimas para o jornalista, e o Correio da Manhã publicou uma série, O Lado Oculto dos Advogados de Ouro. O Dr. Ferreira foi convocado para depoimentos informais pela Ordem dos Advogados, e o pânico instalou-se. Ele ligou para mim numa noite chuvosa, a voz quebrada: João, o que queres? Dinheiro. Um lugar na sociedade. Diz. Respondi com frieza: quero o que me deves, respeito. Mas respeito não se compra, conquista-se. A Ana, apanhada no fogo cruzado, começou a questionar o pai. Encontrei-os a discutir numa tarde no Rossio, as vozes elevadas a cortar o burburinho dos turistas. Pai, o João tem razão. Trataste-o como um servo. O Dr. Ferreira, vermelho como um tomate maduro de Alentejo, gritou de volta: ele é um servo. Sem ele, éramos nada. Não. Eu construí isto tudo. Mas isto tudo estava a ruir, clientes a cancelarem consultas, a Inês a romper com o noivo snob, e a vila em Cascais a ser hipotecada para cobrir dívidas ocultas. Eu, no meio do caos, sentia uma euforia sombria. Cada noite, deitado na cama com a Ana ao lado, traçava o próximo fio a cortar. O verão aproximava-se, com o calor a subir do Tejo como uma febre coletiva, e eu sabia que o clímax viria na festa de família de São João, a tradição das fogueiras em Alfama, onde segredos ardem como manjerico. O verão de 2025 caiu sobre Lisboa como uma manta pesada de calor, onde o asfalto do terreiro do Paço derretia sob os pés e o ar cheirava a mar e a sardinha assada nas ruas engalanadas de São João. As festas de bairro pulsavam com o som de concertinas e o crepitar de fogueiras, mas para mim, era o palco perfeito para o terceiro ato da minha vingança, o que atingiria o cerne psicológico, forçando-os a confrontar as máscaras que usavam há décadas. Eu havia-me tornado um fantasma na vida deles, presente nas sombras das finanças cortadas,
nos artigos de jornal que sussurravam acusações, e agora, nas conversas sussurradas que a Inês me relatava em segredo. Ela tornara-se a minha confidente improvável, uma ponte frágil sobre o abismo familiar. Encontrávamo-nos em cafés escondidos do bairro alto, onde o eco de guitarras fado abafava as nossas vozes. Tio, o avô está paranoico. Dorme mal, bebe porto como se fosse água, e grita com a avó por coisas pequenas. Contava-me ela, os olhos brilhando com uma mistura de culpa e excitação, o thrill de trair o patriarca. Eu assentia, bebendo o meu copo de ginginha devagar, sentindo o licor a queimar como o fogo que consumia o meu rancor. Bom, miúda. Deixa-o cozer no próprio molho. Mas lembra-te, isto acaba quando ele se render. O Dr. Ferreira, sentindo o cerco a apertar, tentou uma abordagem mais pessoal. Mandou a sua mulher, a D. Maria, a viúva devota que passava os dias a rezar rosários na sede de Lisboa, para me visitar. Chegou ao meu apartamento em Chelas numa tarde sufocante, com um vestido de linho florido e um terço a balançar no pulso como um pêndulo de julgamento. João, meu filho, começou ela, a voz trêmula como folhas de oliveira ao vento, o Manuel está sofrendo. Isto não é cristão, o que estás a fazer? Pensa na Ana, na Inês, na salvação da tua alma. Sentei-me na cadeira rangente da cozinha, oferecendo-lhe um copo de água fresca do frigorífico. D. Maria, a salvação. O teu marido expulsou-me do Natal como Judas do cenáculo. Agora, quem precisa de redenção? Ela chorou então, lágrimas silenciosas que molhavam o lenço de renda. Contou-me histórias do passado, como Manuel subira de rapaz pobre de Évora a advogado de elite, pisando amigos e rivais no caminho, como ele atraíra com secretárias jovens nos hotéis de Estoril, mas ela perdoara, pelo bem da família. Ele é um homem duro, João, mas tem um coração. Só não sabe mostrá-lo. As palavras dela tocaram algo em mim, uma compaixão fugaz, como um raio de sol num dia nublado. Por um instante, vi o Dr. Ferreira não como um monstro, mas como um homem envelhecido, aterrorizado com o vazio que a idade traz. Mas a compaixão é um luxo que a humilhação não permite. Diga-lhe para mostrar esse coração à mesa de Natal, D. Maria. Eu espero. A vingança psicológica intensificou-se com o calor. Comecei a enviar cartas anónimas para a vila em Cascais, envelopes castanhos com recortes de jornais sobre escândalos de advogados, acompanhados de notas manuscritas. O passado regressa como água infiltrada. Conserta antes que transborde. O Dr. Ferreira, enlouquecido, contratou um detetive privado, um erro caro, pois o tipo era um conhecido meu de uma obra em Oeiras. O detetive, o Sr. Costa, um homem de bigode grisalho e casaco de cabedal gasto, veio ter comigo numa tasca do Lisboa Factory. O Ferreira paga bem, mas eu prefiro cerveja honesta a mentiras de rico. O que queres que eu diga no relatório? Rime, batendo no ombro dele, diga que sou inocente, mas que a família dele fede a podridão antiga. O relatório falso chegou às mãos do Dr. Ferreira, João Mendes, cidadão respeitado, sem ligações à chantagem. Sugestão: reconciliação familiar para evitar mais danos. Foi o golpe que o dobrou. Ele convidou-me para uma conversa de homens no seu clube privado no Chiado, um antro de cor e fumo de charuto onde velhos senhores discutem o destino da nação sobre bife de vazia. Cheguei de calças de ganga e camisa de flanela, sentindo os olhares como agulhas. Ele esperava-me na mesa do canto, o rosto sulcado como o Douro em cheia, um copo de whisky na mão trêmula. Senta-te, João. Vamos acabar com esta loucura. Falámos durante horas, o ar espesso com o cheiro de tabaco e tensão. Ele admitiu, num raro momento de vulnerabilidade, eu fui cruel. Cresci pobre, a ver o meu pai mendigar em Évora, e jurei que nunca mais. Mas no processo, tornei-me no monstro que odiava. As palavras dele ecoavam o fado de Amália, saudades de um eu perdido. Eu podia ter perdoado ali, estendido a mão como um irmão. Mas o rancor, esse cão fiel, rosnou dentro de mim. Palavras bonitas, doutor. Mas e a Inês? E a Ana, apanhada no meio? O teu orgulho custou-lhes mais do que a mim. Ele baixou a cabeça, e pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos do homem que nunca chorava. Ajuda-me a reparar, João. Eu imploro. Saí dali com uma promessa vaga, mas o plano prosseguia. A Inês, empoderada, confrontou o avô numa discussão explosiva que ela me gravou e enviou. Tu criaste isto, avô.
O tio João pagou tudo, e tu trataste-o como lixo. O Dr. Ferreira gritou de volta, mas a voz falhava, como um motor a engasgar. A família rachava-se, a D. Maria a rezar mais fervorosamente, a Ana a questionar o casamento, e a Inês a abandonar a faculdade temporariamente para trabalhar numa ONG de direitos laborais, uma ironia deliciosa, aprendendo na rua o que os livros não ensinavam. O clímax de verão veio na noite de São João. As ruas de Alfama ardiam com fogueiras, o ar cheio de manjerico e promessas sussurradas. A família reuniu-se na minha rua natal, uma tradição que o Dr. Ferreira odiava mas tolerava pelo espetáculo. Eu observava de uma varanda próxima, o rosto escondido na multidão, enquanto eles se aproximavam, ele, curvado como um salgueiro, a Ana, tensa, a Inês, com um ramo de erva cidreira na mão. Quando acenderam a fogueira, o Dr. Ferreira atirou o seu manjerico às chamas, gritando o nome da neta como um exorcismo. Mas no meio do fumo, ele viu-me, e o olhar que trocamos foi o de dois combatentes exaustos. Naquela noite, ele apareceu à minha porta, sozinho, com uma garrafa de Porto Vintage e o rosto envelhecido 10 anos. João, eu errei. Volta para a mesa. Paga a Inês, e eu. Eu reformo-me. Deixo o escritório. Era a rendição total, o patriarca a ajoelhar-se. Abracei-o, sentindo o tremor do seu corpo, e pela primeira vez, o rancor cedeu um pouco. Mas a vingança, eu sabia, nunca acaba completamente, deixa cicatrizes que coçam em noites de insônia. O outono de 2025 trouxe a Lisboa um vento fresco do Atlântico, carregado de folhas ocre que dançavam pelas calçadas como confetes de um carnaval findo. As cicatrizes da vingança começavam a formar-se, crostas duras sobre feridas abertas, mas o processo de cura, ou de infecção, era incerto. Eu reiniciei os pagamentos à faculdade da Inês, não por misericórdia, mas por cálculo, mantê-la no jogo garantia que o Dr. Ferreira permanecesse humilde. A família tentava recompor-se, como um mosaico romano rachado no chão da Basílica dos Mártires, bonito mas frágil. No entanto, o dano psicológico era profundo, cada jantar era uma mina terrestre, cada conversa um equilíbrio em corda bamba. A Ana e eu voltámos a viver juntos, no apartamento dela em Campo de Ourique, onde o cheiro de bolos de arroz da padaria vizinha se misturava com o perfume dela. As noites eram ternas, cheias de toques hesitantes e sussurros de perdão, mas eu via nos olhos dela o fantasma da dúvida, e se voltares a cortar o fio, João? Respondia com beijos, mas por dentro, questionava-me o mesmo. A vingança consumira-me como um incêndio florestal no Alentejo, deixara cinzas, mas também solo fértil para algo novo. Comecei a frequentar aulas noturnas na Associação de Moradores de Chelas, aprendendo contabilidade básica, para gerir melhor o meu império de canos, brincava eu, mas era mais uma ânsia de ascender, de provar que o manual não definia o homem. A Inês, de regresso às aulas, mudara. O tempo como empregada de mesa dera-lhe uma espinha dorsal de aço, agora, debatia em sala com professores sobre injustiças de classe, citando-me como exemplo anónimo. O meu tio, um trabalhador manual, financiou o meu sonho, mas a sociedade o rotula como inferior. O Dr. Ferreira, reformado forçado, ocupava-se com jardinagem na vila de Cascais, plantando roseiras que murchavam como o seu ego. Visitava-nos aos domingos, trazendo queijos de azeitão e vinho de Colares, e as conversas eram um baile minucioso, elogios forçados à minha profissão essencial, perguntas tímidas sobre os meus planos. João, já pensaste em abrir o teu próprio negócio? Eu podia aconselhar. Ri-me por dentro, o leão a oferecer lições de caça ao rato. Mas o rancor não dormia, ele hibernava, pronto a acordar com o menor sussurro. Uma noite, durante um jantar de reconciliação na casa dos Ferreira, o passado irrompeu como um jacto de água sob pressão. A D. Maria, servindo o cozido à portuguesa com mãos trêmulas, deixou cair uma colher, e o Dr. Ferreira, num lapso de irritação, murmurou, sempre desastrada, como o guenro com os canos. O silêncio caiu como uma portada de ferro. A Inês ergueu-se, os olhos flamejantes. Avô, para. O tio João salvou-nos a todos, tu só nos afundaste. Ele curou, gaguejando desculpas, mas o dano estava feito. Saí dali cedo, pretextando uma chamada de emergência, um cano partido, ironicamente, num prédio do Lumiar. Naquela noite, sozinho na oficina sob as luzes fluorescentes que zumbiam como abelhas enfurecidas, revivi a humilhação original. Peguei no telefone e transferi uma quantia simbólica, 500 euros, para a conta da Inês, mas com uma nota,
para um curso de canalizações. Aprenda a consertar o que os outros quebram. Era um teste, uma provocação velada. Ela ligou minutos depois, a voz um misto de raiva e confusão. Tio, o que é isto? Achas que eu devia largar o direito? Respondi com honestidade crua. Não, miúda. Mas aprende que o conhecimento não está só em livros. O teu avô ensinou-te leis, eu ensino-te vida. O inverno aproximava-se, e com ele, o segundo Natal, o teste definitivo. A família planeava uma ceia discreta, sem ostentação, na minha casa em Chelas, um gesto de humildade do Dr. Ferreira. Preparei tudo com o Zé e o Manel, o bacalhau salpicado de azeite virgem de Trás-os-Montes, rabanadas polvilhadas de canela, e um vinho tinto de Dão que aquecia como um abraço antigo. Eles chegaram ao pôr do sol, o céu tingido de laranja como o Tejo em cheia. O Dr. Ferreira trazia um presente, uma chave de fenda antiga, de prata, gravada com, para o melhor canalizador de Lisboa. É do meu pai, disse ele, a voz rouca. Ele era ferreiro. Talvez eu herde mais dele do que pensava. O jantar fluiu com uma tensão palpável, como ar antes da tempestade. Falámos de tudo, da enchente no Tejo de 1967, que eu ouvira em histórias de avó, dos escândalos políticos que o Dr. Ferreira outrora defendera, da Inês, que anunciava um estágio numa firma de direitos humanos. Mas quando as luzes da árvore de Natal piscaram, o passado ressurgiu. A Ana, um pouco embriagada pelo vinho, deixou escapar. Lembras-te, pai, como expulsaste o João? Foi o pior Natal da minha vida. O Dr. Ferreira engasgou com o vinho, tossindo como se engolisse espinhos. Eu fui um idiota. Perdoa-me, João. De verdade. Olhei para ele, vendo o homem quebrado, e pela primeira vez, o perdão pareceu possível. Ergui a taça, à família, a verdadeira, não a de aparências. Brindámos, e o momento suspendeu-se, frágil como vidro de murano. Mas na minha mente, o plano não terminara, eu reservara o golpe final para o ano novo, quando o Dr. Ferreira menos esperasse. Enquanto isso, a minha transformação prosseguia. Com o dinheiro poupado das doações antigas, abri uma pequena empresa, Águas de Alfama, canalizações com alma. O Zé e o Manel tornaram-se sócios, e o negócio cresceu com recomendações de boca em boca nos bairros populares. Cobria obras em hotéis boutique do Chiado, até um contrato com a Câmara para restaurar o aqueduto. O Dr. Ferreira, surpreendido, ofereceu contactos. Conheço o diretor das obras públicas. Aceitei, mas com cautela, alianças com leões domesticados ainda mordem. A Inês visitava-me na oficina, sujando as mãos ao lado do Zé, rindo de anedotas sobre clientes excêntricos. Tio, isto é melhor que direito, real, sujo, mas honesto. O coração inchava-me de orgulho, mas também de medo, e se a vingança me tivesse tornado amargo, incapaz de amar sem condições. A Ana sentia-o, nas noites em que me virava na cama, murmurando, estás distante, amor. Volta para mim inteiro. O ano novo de 2025-2026 irrompeu em Lisboa com um céu estrelado e o rugido distante de fogos no Terreiro do Paço, onde multidões brindavam ao futuro como se o passado fosse um sonho mal dissipado. Para mim, era o crepúsculo da vingança, o momento em que eu decidiria se cortava o último fio ou descia de novo na tapeçaria familiar. A casa em Chelas pulsava com vida, a família reunida à mesa, o cheiro de lentilhas cozidas para a sorte misturado com o de uvas moscatel. O Dr. Ferreira, mais magro e grisalho, contava histórias do seu pai ferreiro, rindo com uma humildade nova. A Inês, com um brinde, anunciou, vou-me candidatar a uma bolsa para estudar direitos laborais, em honra do tio João. Mas sob a superfície, o veneno ainda corria. Eu havia preparado o golpe final semanas antes, um dossiê completo sobre os podres do Dr. Ferreira, enviado para um contacto na PGR, a Procuradoria-Geral da República. Não era chantagem, era justiça poética. O dossiê incluía depoimentos da amante de Coimbra, registros bancários que a Inês desenterrara, e o meu testemunho. Ele usou o genro como banco pessoal, enquanto o humilhava. O timing era perfeito, no exato minuto em que as badaladas do relógio soavam meia-noite, o telemóvel dele vibrou com uma notificação, citação para interrogatório. Assunto, suspeitas de branqueamento. O rosto do Dr. Ferreira descompôs-se como cera a derreter. O copo escorregou-lhe da mão, estilhaçando-se no chão de azulejos como o seu mundo. O quê? Não.
Isso não pode ser. A família congelou, a Ana a empalidecer, a de Maria a persignar-se, a Inês a olhar para mim com olhos arregalados. És tu, João? O dossiê. Foste tu. Acusei eu, num tom de falsa surpresa, mas o olhar dele confirmou, ele sabia. Eu confessei tudo. Reformei-me por ti. Gritou ele, as veias do pescoço a saltar como cordas de viola. O caos irrompeu. A Ana soluçou, acusando-me, como pudeste. Depois de tudo. A Inês defendeu-me, num raro momento de lealdade. Ele mereceu, mãe. O avô construiu isto em mentiras. A de Maria, em pânico, começou a rezar o Ave Maria, o terço tilintando como correntes. Eu fiquei ali, no centro da tempestade, sentindo o peso da orquestra que dirigira. Não foi vingança, era verdade. Vocês construíram um castelo de cartas, e eu só soprei. O Dr. Ferreira, derrotado, caiu de joelhos, as mãos a cobrir o rosto. Perdão. Eu fui cego. Mas isto acaba comigo. Naquele momento, o ápice da dor psicológica, viu o homem nu, não o advogado, mas o rapaz pobre de Évora, aterrorizado com a ruína. O rancor, que me sustentara como um andaime, rachou. Abracei-o, murmurando, levanta-te, Manuel. Eu paro o dossiê. Mas tens de enfrentar, não por mim, por eles. Liguei para o contacto na PGR, um favor do meu novo advogado, o mesmo de Oeiras, e retirei a queixa. Erro de identidade. O alívio inundou a sala como uma maré alta, mas o dano era irreversível. O Dr. Ferreira, de pé trêmulo, apertou-me a mão. Obrigado, João. És mais homem que eu jamais fui. Os dias seguintes foram de reconstrução frágil. A família dispersou-se, cada um a lidar com as fissuras, a Ana a procurar terapia de casal num centro de Lisboa, onde confessámos os nossos medos, o meu de ser só um canalizador, o dela de perder o pai. A Inês, fortalecida, especializou-se em direito do trabalho, defendendo casos como o meu em tribunal. O Dr. Ferreira, sob investigação leve que se evaporou, dedicou-se a pro bono para imigrantes em Alfama, encontrando redenção no serviço que outrora desprezara. A Águas de Alfama floresceu, contratando jovens de bairros como Chelas, ensinando-lhes não só ofício, mas dignidade. O Zé e o Manel tornaram-se gerentes, e eu, pela primeira vez, vesti um fato sem penicar, para uma entrevista na RTP sobre trabalhadores essenciais. Mas nas noites quietas, quando o Tejo murmurava lá fora, o eco da porta a fechar-se no Natal passado ainda ressoava. A vingança curara-me, mas deixara uma cicatriz, o medo de que, sob pressão, eu pudesse cortar de novo. O Natal de 2026 aproximava-se, e pela primeira vez, a mesa seria na minha casa, sem exclusões, sem hierarquias. O Dr. Ferreira ajudou a decorar, as mãos outrora macias agora calejadas de jardinagem. João, lembra-te do que eu disse. Um canalizador não tem lugar. Brinquei eu, e ele riu, um som genuíno, agora sei que é o coração da casa. O ciclo fechava-se no Natal de 2026, com Lisboa embrulhada em luzes que dançavam como estrelas caídas nas ruas de Alfama. A minha casa em Chelas, outrora um refúgio solitário, transbordava de vida, o aroma de rabanadas fritas no azeite, o tilintar de talheres sobre pratos de louça simples, e o riso que preenchia os cantos como enxumaço num cano velho. Eu, João Mendes, o canalizador excluído, sentava-me à cabeceira da mesa, não por vaidade, mas por direito conquistado no suor e na dor. A família estava toda ali, a Ana ao meu lado, os dedos entrelaçados nos meus como raízes entrelaçadas no sol de Monsanto, a Inês, agora com 23 anos e um diploma a caminho, a debater alegremente com o avô sobre reformas laborais, a de Maria, serena com o seu terço bordado, a servir o bacalhau com um sorriso que iluminava mais que as velas. O Dr. Manuel Ferreira, não mais doutor, só Manuel, ergueu a taça de Porto, os olhos úmidos refletindo as luzes da árvore que ajudáramos a montar. A este ano, e aos que vêm. Que o passado nos ensine, mas não nos prenda. Brindamos, o vidro a tilintar como sinos de Natal na Sé, e por um instante, o tempo suspendeu-se. Mas eu sabia que as histórias verdadeiras, como os fatos que ecoavam das ruas, não terminam em finais felizes perfeitos, elas deixam um travo de melancolia, um lembrete de que a humanidade é feita de vazamentos e reparos constantes. Nos meses precedentes, a reconstrução fora árdua,
como restaurar um aqueduto romano após um terremoto. O Manuel enfrentara a investigação com dignidade surpreendente, confessara pequenos pecados fiscais, pagara multas, e saíra limpo, mas mudado. Eu via o mundo como um tribunal onde eu era o juiz, confidenciou-me numa caminhada pelo passeio dos clérigos, o vento do Douro a bagunçar os cabelos grisalhos. Tu mostraste-me que sou só um homem, propenso a erros como qualquer canalizador. Ri-me, batendo no ombro dele, e eu aprendi que advogados podem ser úteis, para redigir contratos da minha empresa. A Águas de Alfama prosperava agora, com equipas a espalharem-se por todo o Tejo, desentupimentos ecológicos em Sintra, instalações modernas em Oeiras. Contratei a Inês como consultora jurídica, e ela, com o seu fogo novo, negociava cláusulas que protegiam os trabalhadores. Tio, isto é o verdadeiro direito, não togas, mas ferramentas para vidas reais. A Ana, liberta das sombras paternas, abriu uma pequena galeria de arte em Campo de Ourique, expondo pintores de bairros como o meu, capturando a alma gasta de Lisboa em telas vibrantes. Mas a psicologia da vingança deixara marcas profundas, como veias varicosas no sistema antigo. Eu acordava por vezes em suores frios, revivendo o clique do transfer bancário, o som da porta a fechar. A terapeuta, uma mulher de Setúbal com sotaque cantado, disse-me: a raiva é como água estagnada, João, liberta-a, ou apodrece. Libertei-a em sessões, em corridas ao longo do Tejo, em noites de fado onde cantava baixinho as mágoas para a Ana. Ela, por seu turno, lutava com a culpa de ter ficado calada tantos anos, eu via-te sofrer, e fingia que era normal. Perdoa-me. O perdão, aprendi, não é um interruptor, é um gotejar lento que limpa o entupimento. O Manuel e eu tornámo-nos, improvavelmente, amigos. Partilhávamos almoços em tascas do Chiado, ele com as suas histórias de tribunais, eu com as minhas de canos rebeldes. Sabes, João, a vida é como um caso jurídico, provas, testemunhas, verditos. Mas o júri final é o tempo. Uma tarde, ajudou-me numa obra num palácio restaurado no Bairro Alto, as mãos sujas de cimento pela primeira vez. Não é tão mau, afinal, resmungou ele, limpando o suor da testa. Melhor que discursos vazios. A Inês, florescendo, encontrou humor no ativista ambiental de Coimbra, um rapaz de mãos calejadas como as minhas, que a fazia rir com piadas sobre justiça verde. Ele conserta rios poluídos, tio. Como tu com canos. O ciclo renovava-se, da dor à força, da exclusão à inclusão. Naquela consoada, enquanto as badaladas soavam e o mar distante rugia uma bênção, olhei para eles, a minha família remendada, e senti uma paz frágil. A vingança fora o meu martelo, que quebrara correntes mas também ossos. Agora, guardava-o, sabendo que, em Portugal, onde o fado chora e ri na mesma nota, a vida é um equilíbrio entre cortar e curar. E assim, com o último pedaço de bolo rei na boca, doce como redenção, fechei o capítulo. Mas no coração, um sussurro: se a porta se fechar de novo, eu sei como abrir, ou inundar, o mundo deles.